Olá pessoal, bem-vindos ao canal Hora Kabum. Cara, vocês já pararam pra pensar o que significa estar realmente isolado? Tipo, não tô falando só de ir acampar e esquecer o repelente, ou passar um final de semana na casa da sua avó sem Wi-Fi. Tô falando de lugares extremos, onde o tempo parece ter dado um pause na história. Lugares que você precisa de um mapa, uma bússola e muita coragem para chegar. Aqueles cantinhos do planeta onde pouquíssimas, ou nenhuma, alma viva pisou nos últimos anos. Então, se você tá pronto para ter a sua mente explodida por paisagens surreais, culturas milenares e histórias de arrepiar, se segura na cadeira, porque hoje nós vamos embarcar em uma expedição insana pelos 10 lugares mais isolados do mundo. Preparem-se para desertos congelantes, ilhas misteriosas e comunidades que parecem ter saído direto de um filme de aventura. E no final, vou revelar qual desses lugares é considerado o mais mortal de todos. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder essa viagem alucinante. Imagine só, você, 250 pessoas e um oceano imenso te separando do resto do mundo. Essa é a realidade de quem vive em Tristão da Cunha, um arquipélago minúsculo perdido no meio do Atlântico Sul. Sério, gente, olhem no mapa. Esse lugar é tão remoto que o pedaço de terra mais próximo fica a mais de 2.000 quilômetros de distância. Esqueçam voos comerciais, internet rápida ou shoppings lotados. O único jeito de chegar nesse paraíso da solidão é encarando uma aventura de 7 dias a bordo de um navio. E acreditem, a viagem é só o começo. A galera que mora em Tristão da Cunha leva uma vida totalmente diferente da nossa. Eles basicamente formam uma grande família, dependendo uns dos outros para tudo. A comunicação com o mundo exterior é limitada, as visitas são raras, e o dia a dia é marcado pela pesca, agricultura e muita resiliência. É como se o tempo tivesse parado em Tristão da Cunha, preservando costumes e tradições ancestrais. Se você busca uma experiência autêntica, longe da correria do mundo moderno, essa ilha no fim do mapa pode ser a aventura perfeita. Preparem seus casacos mais quentes porque agora vamos congelar nossos neurônios na Groenlândia. É lá que fica Ittoqqortoormiit, uma cidadezinha com nome de trava-língua e temperaturas que fariam até um urso polar tremer. Localizada pertinho do maior parque nacional do mundo, essa comunidade minúscula é o lar de menos de 500 almas corajosas que desafiam o frio extremo, a escuridão eterna e o isolamento quase absoluto. E quando eu digo isolado, gente, é isolado mesmo. Esqueçam estradas, carros ou qualquer sinal de civilização moderna. Durante a maior parte do ano, o único jeito de chegar em Ittoqqortoormiit é de helicóptero ou navio quebra-gelo. E mesmo assim, a viagem só é possível durante algumas semanas no verão, quando o gelo derrete o suficiente para permitir a passagem. A vida por lá é desafiadora, para dizer o mínimo. As temperaturas despencam fácil para menos 40 graus, os dias são curtíssimos no inverno e a principal atividade econômica é a caça. Mas acreditem, em meio a geleiras colossais, auroras boreais espetaculares e um silêncio quase ensurdecedor, os moradores de Ittoqqortoormiit encontraram um lar. Um lar onde a força da natureza se mistura à resiliência humana, criando um retrato impressionante da nossa capacidade de adaptação. Se você reclamar do frio de novo, lembre-se que existe um lugar na Rússia onde os termômetros já registraram menos 71 graus. É isso mesmo que você ouviu, 71 graus negativos. E não estamos falando de um filme pós-apocalíptico, mas sim de Oymyakon, a cidade permanentemente habitada mais fria do planeta. É difícil imaginar como é a vida nesse congelador gigante, né? Mas acreditem, cerca de 500 pessoas chamam esse lugar de lar. Em Oymyakon, o frio é tão intenso que os carros ficam ligados 24 horas por dia para não congelarem.
Canos de água precisam ser aquecidos constantemente e esquecer as luvas em casa é pedir para ter os dedos congelados em segundos. Mas sabe o que é mais incrível? Apesar de viverem em condições tão extremas, os moradores de Oymyakon são conhecidos por sua hospitalidade e bom humor. As crianças vão para a escola, que só fecha se a temperatura cair para menos 52 graus. As pessoas trabalham, se divertem e celebram a vida. É a prova de que o ser humano é capaz de se adaptar aos ambientes mais inóspitos e encontrar beleza nos lugares mais improváveis. Capítulo 4. Ilha Bouvet. A terra de ninguém no fim do mundo. Se você busca o isolamento absoluto, a Ilha Bouvet é o seu lugar. Perdida no meio do Atlântico Sul, a quilômetros de qualquer outro pedaço de terra, essa ilha vulcânica e congelante parece ter saído direto de um filme de ficção científica. E não é só a aparência que impressiona. A história da Ilha Bouvet é cercada de mistério e teorias conspiratórias. Descoberta no século XVIII, a ilha nunca foi habitada permanentemente, servindo apenas como base para expedições científicas e fonte de inspiração para roteiristas criativos. Sério, a Ilha Bouvet já foi cenário de filmes, livros e até jogos de videogame, sempre retratada como um lugar inóspito, perigoso e cheio de segredos. E não é para menos. Com um clima imprevisível, mar revolto e ventos congelantes, a Ilha Bouvet é um dos lugares mais inacessíveis do planeta. Imagine só, 93% da ilha é coberta por geleiras. As temperaturas raramente ficam acima de zero, e a fauna se resume a focas, pinguins e aves marinhas. É a definição literal de terra de ninguém. Capítulo 5. Motuo, o refúgio espiritual no topo do mundo. No coração do Tibete, escondida entre montanhas colossais e paisagens de tirar o fôlego, existe uma região tão isolada, tão remota, que é considerada por muitos um portal para outro mundo. Essa é Motuo, um lugar onde o tempo parece ter parado, preservando um estilo de vida milenar e uma conexão profunda com a natureza. Por séculos, Motuo permaneceu praticamente inacessível ao mundo exterior, protegida por picos altíssimos, florestas densas e rios caudalosos. As únicas formas de chegar até lá eram através de trilhas perigosas, pontes improvisadas e muita fé. E acreditem, a jornada era só o começo. Isolados do mundo moderno, os moradores de Motuo desenvolveram uma cultura rica e singular, baseada nos ensinamentos budistas e na sabedoria ancestral. A agricultura e o pastoreio são as principais atividades econômicas, e o ritmo de vida é ditado pela natureza. É como se o tempo fluísse de forma diferente em Motuo, preservando costumes, crenças e uma beleza intocada. Capítulo 6. Estação Concórdia. Um gostinho de Marte na Terra. Já imaginou passar meses em um lugar onde o sol não nasce, a temperatura chega a menos 80 graus Celsius e o silêncio é tão profundo que chega a doer nos ouvidos? Essa é a realidade dos cientistas que vivem na Estação Concórdia, uma base de pesquisa franco-italiana localizada no meio da Antártica. Considerada um dos lugares mais isolados e inóspitos do planeta, a Concórdia é um verdadeiro laboratório a céu aberto para estudar os efeitos do isolamento extremo no corpo e na mente humana. E acreditem, a experiência não é para os fracos. Durante o inverno, a base fica completamente isolada do mundo exterior. Não há voos, comunicação é limitada e o resgate é praticamente impossível. Os cientistas que se aventuram nesse desafio precisam lidar com o frio congelante, a falta de luz solar, o confinamento constante e a saudade de casa. É como se estivessem em uma missão espacial, só que aqui na Terra. Mas apesar das dificuldades, a Estação Concórdia oferece uma oportunidade única de desvendar os mistérios do universo e testar os limites da resistência humana.
Preparem-se para uma viagem no tempo até a ilha Pitcairn, um pedacinho do Pacífico Sul que parece ter saído direto de um livro de história. Colonizada por amotinados do famoso navio Bounty no final do século XVIII, Pitcairn é um daqueles lugares que te fazem questionar tudo o que você achava que sabia sobre o mundo. Imagine só, um grupo de marinheiros rebeldes, cansados dos abusos do seu capitão, decide tomar o controle do navio e buscar refúgio em uma ilha deserta. Eles queimam o Bounty para não serem encontrados e começam uma nova vida, longe da civilização e de suas regras. Essa história, por mais incrível que pareça, é real e moldou a identidade da ilha Pitcairn até os dias de hoje. Com menos de 50 habitantes, a ilha é um dos lugares menos povoados do mundo, preservando costumes, tradições e até mesmo o idioma peculiar dos seus fundadores. Visitar Pitcairn é como voltar no tempo, mergulhando em uma comunidade única, marcada pela aventura, pelo isolamento e por uma história para lá de curiosa. Escondido nas profundezas do Grand Canyon, um dos cenários mais impressionantes dos Estados Unidos, existe um oásis de paz e beleza que parece ter escapado do mapa. Essa é Supai, uma pequena vila habitada pela tribo indígena Havasupai, guardiã dessas terras sagradas há séculos. Esqueçam carros, estradas ou qualquer tipo de modernidade. O único jeito de chegar em Supai é através de uma aventura inesquecível. Uma caminhada de 13 quilômetros por trilhas estreitas, a bordo de mulas ou de helicóptero para os menos aventureiros. E acreditem, a jornada vale cada gota de suor. Supai é um daqueles lugares mágicos que te conectam com a natureza de uma forma única. Cachoeiras espetaculares despencam de penhascos gigantescos, formando piscinas naturais de água azul turquesa. A vegetação exuberante contrasta com as rochas avermelhadas do cânion, criando um cenário de tirar o fôlego. E no meio de toda essa beleza natural, a cultura Havasupai resiste, preservando costumes, crenças e um modo de vida em harmonia com a natureza. Preparem seus casacos mais quentes e se agarrem nas cadeiras, porque agora vamos viajar para o lugar mais setentrional do planeta, Alert, no Canadá. Localizada a menos de 1.000 quilômetros do Polo Norte, essa base militar e científica é o lar de algumas das pessoas mais corajosas e resilientes do mundo. Viver em Alert é desafiar os limites da resistência humana. No inverno, o sol simplesmente se recusa a aparecer por meses, mergulhando a região em uma escuridão quase absoluta. As temperaturas despencam para níveis absurdos, e os ventos congelantes cortam a pele como navalhas. Mas acreditem, existe um motivo para alguém escolher viver em um lugar tão extremo. Alert tem um papel estratégico fundamental para o Canadá, servindo como base de comunicação, pesquisa científica e monitoramento do Ártico. Os cientistas e militares que vivem ali estão na linha de frente da exploração humana, estudando os efeitos das mudanças climáticas, desvendando os mistérios do Polo Norte e garantindo a segurança do país. Se você acha que deserto é tudo igual, prepare-se para conhecer o Atacama, no Chile. Considerado o deserto mais seco do mundo, o Atacama é um lugar tão extremo, tão inóspito, que é usado pela NASA para simular as condições de Marte. Imaginem a responsabilidade. No Atacama, a chuva é um evento raríssimo. Em algumas regiões, não cai uma gota d'água há séculos. A paisagem é dominada por vulcões adormecidos, lagoas coloridas, salares gigantescos e formações rochosas que parecem ter saído de outro planeta. É como se a natureza tivesse resolvido testar os limites da criatividade, criando um cenário surreal e absolutamente espetacular. Mas não se enganem pela beleza. O Atacama é um lugar hostil, que exige respeito e preparo. A altitude elevada, a radiação solar intensa e a falta de água tornam a vida por ali um desafio constante. Mas acreditem, mesmo nesse ambiente extremo,
a vida encontra um jeito. Pequenas comunidades sobrevivem em meio ao deserto, preservando costumes ancestrais e nos mostrando que a capacidade de adaptação do ser humano é simplesmente incrível. E aí, aventureiros? Qual desses lugares incríveis te deixou babando para comprar uma passagem só de ida, mesmo que seja para voltar nadando? Conta pra gente nos comentários qual deles você teria coragem de visitar e qual seria o maior desafio de viver em cada um. Explorar esses cantos remotos do planeta nos faz perceber como a Terra é um lugar cheio de surpresas e como a raça humana é capaz de se adaptar aos ambientes mais inóspitos. É importante lembrar que, por mais isolados que esses lugares pareçam, eles também são impactados pelas nossas ações. Então, fica o convite para continuar explorando o mundo com a gente, sempre com respeito, curiosidade e muita vontade de aprender. Se você curtiu essa viagem, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma aventura. Até a próxima, exploradores!